A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim. Disse-lhes Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Jesus contando uma parábola. E ele falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecermos. Irmãos, quando a gente começa a orar, no início, por uma causa, a gente tem aquela força, né? Tem aquela vontade, aquele desejo, a gente ora, a gente clama, suplica, pede. Porém, quando o resultado não chega de imediato, nós começamos, o que, irmãos? A nos cansarmos, a ficarmos frustrados. E através dessa palavra eu estou conversando com pessoas que têm orado por algumas causas, por algumas situações, mas você não tem visto resposta e tem pensado em parar de orar por essa causa. Mas Deus fala contigo de maneira clara e Ele diz para você: não deixe esta causa ramancho de candaraia para lá. Não abra mão, não deixe de orar por este negócio, porque eu, o Senhor, te darei a vitória. Eu, o Senhor, já tenho determinado para você no meu tempo, ramancho de rasto, a resposta para essa oração. Declare comigo: no tempo de Deus, Ele vai trazer resposta para a minha oração. No tempo de Deus, Ele vai trazer resposta para a minha oração. Nós precisamos ter paciência. E é algo que a gente não consegue ver mais nos dias de hoje. É muito difícil você ver uma pessoa paciente. Porque a nossa geração está acelerada, querendo as coisas para ontem. Só que no céu não funciona assim. Deus não é pressionado pela minha ansiedade, pela tua ansiedade, não. Deus, Ele trabalha no tempo dele. E quando Jesus, Ele nos conta aqui esta parábola, que Ele estava contando para os discípulos e agora estamos aqui falando sobre ela, Ele estava dizendo aqui: vocês precisam orar sem esmorecer. Os obstáculos vão vir, as portas vão parecer que nunca vai se abrir, a luta vai chegar, mas vocês têm que perseverar. Essa mulher tinha tudo para desistir. Por quê? Porque esse juiz era iníquo. Era um juiz que não era bom, era um juiz ruim. Ele não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Mas mesmo assim, essa mulher estava ali insistindo. Mesmo assim, essa mulher estava ali perseverando: julga minha causa, julga minha causa. E assim nós precisamos fazer diante do Deus que é bondoso. E assim nós precisamos fazer diante do Deus que é amoroso. Senhor, salva fulano. Senhor, converte ciclana. Abre a porta, Senhor, de emprego. Traz a libertação, traz a cura. Nós precisamos ser mais perseverantes. A palavra de hoje é persevere. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias contrárias te cercam para tentar te fazer parar, porque era exatamente isso que acontecia aqui. Tudo era contrário para que essa mulher desistisse. Talvez é no seu caso o que está acontecendo. Tudo tem sido contrário para você desistir. Você dizer: irmã, eu vou parar porque verdadeiramente eu estou vendo diante dos meus olhos que não vai ter como ter milagre. Aí Deus está dizendo: eu não ando segundo o que você está vendo. Ei, ramancho de rasto. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Eu não ando segundo aquilo que o teu cenário está mostrando. Muitas vezes o teu cenário vai lhe enganar, minha filha.
Muitas vezes o teu cenário vai lhe enganar, meu filho. O cenário aqui nessa parábola para a viúva era desfavorável. Mas como ela insistiu, a causa dela foi julgada. Mesmo com tudo desfavorável, se você insistir, você vai ter milagre para contar. Se você insistir, você vai viver o resultado da sua perseverança. Irmãos, quem desiste no meio do caminho não vive milagre. Quem desiste no meio do caminho não vê resultados. Deus te chamou para ver resultados. Deus te chamou para viver amante dei candoraia rasto milagres. E ele está dizendo, o milagre só vai acontecer com a perseverança. Você tem que perseverar. Eu sei que quando você não vê resultado, automaticamente sua vontade vai ser de parar, vai ser de desistir. Porém, Deus te trouxe aqui com esta palavra para falar contigo e te dizer, mesmo sem resultados, é para você continuar. Porque no tempo de Deus o resultado vai chegar. No tempo de Deus a porta vai abrir. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus, ele trabalha no de repente. Da mesma forma que você passa um tempo no processo e Deus permite. Ele é um Deus que também te aprova de repente. Ele é um Deus que tira você do processo assim como num piscar de olhos. E eu vejo Deus fazendo isso com homens e mulheres. Deus está tirando você do processo como num piscar de olhos. Declare comigo, eu creio que eu vou sair do processo. E será como num piscar de olhos. Eu creio que eu vou sair do processo. E será como num piscar de olhos. O processo da frustração é necessário. Para a gente amadurecer, para a gente ter resiliência, para a gente aprender a esperar, para a gente ter paciência. Irmãos, tudo isso é trabalhado no processo. E é por isso que você está passando por algumas fases. Deus já poderia ter feito um milagre. Porque Ele é Deus, irmãos, Ele é poderoso. Ele já poderia ter aberto a porta. Ele já poderia ter trazido a cura para você, a restauração, a libertação. Ele poderia ter feito o milagre acontecer. Só que Ele está trabalhando em você. Ele está te ensinando a perseverar. Ele está te ensinando a não desistir. Ele está te ensinando a não abrir mão dos propósitos dEle. Declare comigo, eu vou continuar, eu não vou desistir, vai ter resultados. Eu vou continuar, eu não vou desistir e vai ter resultados. De tanto essa mulher insistir, o juiz Enico disse, eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela me importuna. Essa mulher está me inquietando. A insistência dela, você está vendo como a insistência ela é poderosa? É por isso que o inimigo quer tirar de você a perseverança. Porque ele sabe que se você não perseverar, se você abrir mão da perseverança, você não tem resultados. Irmãos, quando nós abrimos mão da perseverança, nós não vemos Deus agindo. Nós não vemos o melhor de Deus. Nós não vemos os resultados chegarem. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até para a salvação nós precisamos perseverar. Nós precisamos ir até o fim. Porque não adianta a pessoa trilhar o caminho com Cristo a vida inteira. Mas se no dia da morte dela, ela não perseverar, acabou, irmãos. Se minutos antes dela morrer, ela fizer algo e não se arrepender, não adianta uma vida inteira. Se no último momento ela não perseverou até o fim. E Deus está dizendo, é até o fim, é para perseverar, é para continuar orando. Você entrou aqui pensando em parar de orar pelo seu marido? Pois é a resposta de Deus, eu estou falando contigo, é para continuar orando. Pensou em desistir de orar pelos teus filhos, achando que não tem mais jeito? Deus está dizendo para continuar orando. Pensou em desistir de orar por tua esposa? É para continuar orando. Pensou em desistir de orar por alguém, pela salvação dessa pessoa porque tá difícil? É para continuar orando. Pensou em desistir do sonho da casa própria, de orar por isso? Deus está dizendo para continuar orando. É para você continuar orando porque Deus vai agir no meio da impossibilidade. Tudo que nós colocamos no altar e temos fé, irmãos, tem resultado. Tem muita gente que não vive milagres porque bota no altar de Deus, bota ali diante do Senhor na oração, depois tira.
Aí fica tentando resolver com a força do próprio braço. Assim, meu irmão e minha irmã, nunca vai ter resultado. Mas a partir do momento que você aguarda o juiz julgar a tua causa, a partir do momento que você aguarda o Deus Todo-Poderoso, que é o juiz Todo-Poderoso, trazer a resposta para a tua vida, aí você vê o resultado. Aí você vê ele agindo por você. Tem muita gente que não vê Deus agindo porque não persevera. Porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora quer que Deus abra a porta, outra hora já não quer mais aquela porta, já quer outra. E Deus está dizendo, você precisa ter foco. Essa mulher queria que o juiz julgasse a causa dela. Ela tinha uma causa específica, ela tinha um foco. E nós aprendemos muito aqui através dessa parábola. Não somente a perseverança, mas também o foco. Porque tem muita gente também, irmãos, que não recebe milagre porque não tem foco. E Deus está dizendo, foque no que você quer. Foque no que você está orando, no que você está buscando, irmã. Mas eu estou sendo uma pessoa repetitiva no que eu estou pedindo. Essa mulher também era repetitiva. Ela ficava ali, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que chegou o momento em que a causa dela foi julgada. Tem situações na nossa vida, irmãos, que a gente precisa repetir na oração. É claro que sua oração toda não vai ser oração repetitiva. Mas você vai ter que repetir algumas coisas, tipo, Senhor, cura. Senhor, cura até a cura chegar. Senhor, batiza com o Espírito Santo até o Senhor batizar. Senhor, abre a porta até o Senhor abrir. Senhor, liberta até o Senhor libertar. Senhor, salva até o Senhor salvar. Tem muita gente que tem problema até mesmo na perseverança do pedir. Porque não querem perseverar no pedir. Deus está dizendo, peça, 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 bata até a porta se abrir. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Só vai abrir a porta na minha e na tua vida, irmão, se nós perseverarmos. Só vai abrir a porta na minha e na sua vida se a gente fizer como esta viúva que importunou. Ricandoramante de rasto. Eu importuno. Eu peço, eu imploro. E o resultado chega porque quem vai julgar a minha e a sua causa não é juiz iníquo. Quem vai julgar a minha e a sua causa será o Deus dos céus. Declare comigo, é o Deus dos céus quem vai julgar a minha causa. É o Deus dos céus quem vai julgar a minha causa. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu sei que tem momentos, irmãos, que a gente clama, suplica, pede, como o próprio Jesus deixou aqui bem claro, dia e noite. Mas parece que Deus está tardando, né? Mas mesmo que esteja parecendo que Deus está tardando, eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, ele vai trazer resposta para você, porque você é um escolhido, porque você é uma escolhida, é por isso que você não pode desistir. É por isso que você tem que clamar dia e noite. É por isso que você tem que perseverar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Será com pressa que Deus ele vai fazer a resposta chegar. Será com pressa que a porta vai abrir. Será com pressa que Deus ele vai fazer resultados chegarem da sua perseverança. Mas você não pode desistir agora. Porque se você desistir agora, você não vive resultados. Declare comigo, eu não vou desistir porque eu vou ver resultados. Eu não vou desistir porque eu vou viver resultados. Sabe por que a causa desta mulher nesta parábola foi resolvida? Porque ela não desistiu. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa continuar. Você precisa ficar firme na posição em que você está. O juiz aqui era iníquo, era perverso, era injusto. Mas nada disso parou, irmãos, a perseverança desta mulher. Não importa as circunstâncias contrárias que você esteja vivendo. Deus diz para você, nada disso pode roubar de você a sua fé, a sua perseverança. Tudo pode estar contrário. Tudo pode ser adverso. Mas se Deus resolveu agir pela sua causa, acontece milagre.
Agora você tem que ser persistente como essa viúva. Declare comigo: eu vou ser persistente como essa mulher foi. Eu vou ser persistente como esta mulher foi. Você vai persistir, você não vai desistir, você não vai parar. Você tinha tudo para parar, você tinha tudo para desistir. E Deus, o Espírito Santo, Ramandoracai, te encontra com esta palavra e diz para você: minha filha, persevera mais um pouquinho de tempo. Meu filho, persevera mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu vou trazer resultados, eu vou ramante de rasto candará trazer resposta. Eu vou glorificar o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso você não pode parar. Continue guardando a sua fé, continue perseverando em oração. Você vai colocar estas causas impossíveis em oração. Você não vai desistir de orar por elas e Deus vai trazer resultados para você. Declare comigo: eu vou perseverar e vai ter resultados na minha vida. Eu vou perseverar e vai ter resultados na minha vida. Quando você persevera, Deus traz resultados. Quando você persevera, a porta abre, a libertação chega. Você tem testemunho para contar, mas tudo isso só vive quem persevera, só vive quem não desiste, só vive quem não retrocede, só vive quem não dá lugar à frustração. Não dê lugar à frustração, à insegurança, ao medo. Não dê lugar àquilo que tem te cercado, que é negativo, mas olhe para aquele que te chamou e foque nele, porque ele tem resultados, porque ele tem milagres e o nome dele será glorificado na tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que os teus filhos não vão desistir. Se entrou alguém aqui, Pai, pensando em desistir, pensando em parar, eu creio que está sendo fortalecido, está sendo fortalecida pelo poder da tua palavra, e eles vão perseverar, meu Pai, como esta mulher perseverou, mesmo com tudo o contrário, ela não desistiu, e por isso, ramante de rasto, ela viveu o resultado, e por isso, Pai, a causa dela foi julgada aqui nessa parábola. Ah, Senhor, se o teu filho, se a tua filha não desistir, vai ter resultados, o teu nome será glorificado de maneira especial na história deles, como foi na história, meu Pai, desta mulher. Eu creio, Pai, que haverá resultados, eu creio que haverá testemunho, eu creio que haverá milagres, porque os teus filhos vão olhar somente para ti, vão focar no Senhor, vão perseverar na oração, e o Senhor vai trazer resposta de oração, e o teu nome, Pai, será glorificado em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que não é tempo de desistir, que não é tempo de parar. Eu sei que muitas vezes, quando o resultado não chega, logo a nossa vontade é parar, a nossa vontade é desistir, é pensarmos que não tem jeito, é pensarmos que estamos lutando em vão. Mas o Senhor te trouxe aqui para reforçar para você que você não está lutando em vão, que vai ter resposta de oração, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E é por isso que você não pode parar. E é por isso que você não pode desistir. O mesmo Jesus Cristo que garantiu aqui que Deus, ele dá vitória aos seus escolhidos, que Deus faz justiça por eles. É o Jesus Cristo que está te garantindo que o Senhor vai fazer justiça, que o Senhor vai te dar vitória, que ele vai abrir a porta, que ele vai trazer a cura, a libertação, a restauração, que ele vai fazer o impossível acontecer. Por isso, não desista de orar, pois a sua oração vai trazer resultados extraordinários para a sua história, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não pare de orar, pois vai ter resposta de oração. Que Deus te abençoe.